Como eu gostaria de estar errado, mas infelizmente tudo o que eu trouxe aqui informando sobre essa insistência da Leila de querer 200 milhões de reais pelo Richard Rios, no final das contas vai se tornar um grande vexame para nós e o jogador vai começar a fazer bico doce igual fez no ano passado. E o Verdão com isso não vai conseguir o dinheiro para reinvestir nessa janela de transferências e todos nós vamos ficar de mãos atadas, dependendo de um meio de campo ineficiente demais e nesse momento existe uma força-tarefa do outro lado da diretoria para convencer as próximas propostas, que vão chegar dentro dessas próximas semanas e a Roma, que tinha dado seu lance final de mais ou menos 170 milhões, agora caiu fora por conta das atitudes do empresário e do jogador e pela insistência do lado do Verdão também, e queria ter a mesma visão de muitos palmeirenses que estão comemorando essa reviravolta de agora. E só para informar e deixar a todos cientes que não acompanham os últimos giros, é que com a compra do Ramon, o Palmeiras hoje não tem nem 50 milhões de reais para investir em um novo negócio, e quando falo isso não significa que estamos quebrados, mas sem dinheiro em caixa e dependendo agora das vendas do Vitor Reis e do Estevinho caírem na conta. E peço que deixe aí sua humilde opinião se estão felizes com a permanência por hora ou não do Rios aqui no Verdão, hein? Me diga aí, ok? Palmeiras! Olha como são as coisas, torcedor. Nem se iniciou direito o segundo mandato da Leila e essas especulações de terceiro mandato já começam a ser especuladas internamente. E ontem trouxemos aqui a tentativa dos conselheiros em trazer de volta o Gagliotti para perto do clube. E hoje atualizo a todos que realmente existe uma grande possibilidade dela em conseguir pelo terceiro ano consecutivo sua posição de presidente de saias. Não sei se é bem assim, pois existe um estatuto que não pode ser rasgado de uma hora para outra, e a oposição, já vendo essa chance, está começando a fazer articulações e sabe com quem? Ai, que delícia! Sim, ele mesmo, o senhor Paulo Nobre, que está afastado do clube, mas desde o ano passado, quando houve a reeleição da presidente, abriu a possibilidade de ingressar novamente no conselho a partir de 2027. E estamos trazendo uma informação que foi bem apurada por pessoas próximas do clube social que têm informações privilegiadas e que vão começar a pingar aqui nos bastidores constantemente, viu? Palmeiras! O Caio Jorge é a prova viva do que um treinador é capaz de fazer e vou lançar uma enquete aqui para perguntar se esse artilheiro do Brasileirão, se ele, no caso, chegando aqui hoje no Palmeiras, conseguiria manter essa fase boa. E sem esperar vocês responderem, eu já vou falar que não, pois entendo que qualquer centroavante hoje no mundo aqui no Palmeiras se tornaria bagre. E é por conta disso que já deixo aqui o meu apoio ao Vitor Roque e também ao Flaco Lopes, pois enquanto não houver uma mudança nesse meio de campo com a chegada de um camisa 10, eu estarei ao lado dos atacantes que podem ter os problemas que forem decisões, mas não são os verdadeiros vilões desse ataque. E Anderson Barros, tome uma postura de diretor e faça o que tem de ser feito logo, mano, pois você está achando que está aonde? Respeite a torcida do Palmeiras que paga seu salário mensalmente e Abel, crie vergonha nessa cara e tire esse Veiga do meio de campo, pois já deu essa panelinha que continua se perpetuando. E enquanto não mudar essa conduta de planejamento, o Palmeiras vai se afundar cada vez mais e só rasgando dinheiro. E com isso achando que está indo para o caminho certo, mas não. E o torcedor que tenta avisar vocês ainda é taxado de corneta. Está tudo virado ao contrário, torcedor. É literalmente o poste mijando no cachorro mesmo. É gente tacando pedra na lua. E cabe aqui ao Gagliotti tomar uma ação e escutar os conselheiros, porque ele é o único nesse momento que tem o poder de convencer a dona Leila em fazer as devidas mudanças. E nem vou falar aqui de JP Sampaio, porque do jeito que esta situação da diretoria é capaz da Leila o chamar e acabar até prejudicando o profissional, pois então deixa ele lá mesmo na base quietinho naquele canto dele e fazendo as coisas que sabe muito bem fazer, porque o que se vê hoje na gestão de cima é para ficar muito enojado e sendo uma pura insensatez, viu? Palmeiras! Os treinos de hoje, para variar, foram mais conversa para porco dormir em pé ou alguma motivação do que propriamente um treino tático por conta das folgas. E esse retorno rápido aos jogos, o que está fazendo com que o DM peça que o Abel opte por evitar muitos treinos com bola para não desgastar ainda mais seus jogadorzinhos, pois basicamente eles estão tendo umas 2 horinhas de treino e o resto está sendo apenas na salinha de palestra mesmo, ou ainda dentro do CT com treinos de fortalecimento e musculação, e a tendência é de que pro próximo
próximo jogo o Ramon Sosa possa aparecer como titular, já que o Flaco Lopes está suspenso. Até porque pelos poucos minutos que ele jogou conseguiu apresentar uma dinâmica diferente que a gente não via há muito tempo, de um atacante que dribla, corre e procura jogadas. E o confronto será contra o Atlético Mineiro com as transmissões da Globo no domingo, e será também o dia de rever o Ronielson, Gabriel Menino, Scarpa e Caio Paulista. E uma curiosidade que vale a pena falar é que o Bruno Fux está tão desacreditado pelo Galo que eles nem fizeram questão de colocar em contrato a cláusula de atuar em jogos contra seu ex-clube. E aparentemente o mesmo caso se aplica ao Caio Paulista, que deverá estar do outro lado também, mas para mim tanto faz como tanto fez, pois ele e nada é a mesma coisa, assim esperamos. Palmeiras. Só para trazer as atualizações do mercado da bola, o que é preciso fazer com o Evander, que hoje não vem mais pro Palmeiras por conta do meio de campo que não teve mudança, e essa permanência dele para fazermos qualquer tipo de negociação para essa posição acaba não sendo mais possível, pois só um milagre para ver uma reviravolta e fazer a Leila gastar dinheiro para ter 4 jogadores na mesma posição. E olha que na zaga houve uma ala do clube favorável pela chegada do Valentim Gomes, destaque do Vélez. Porém, a falta de grana e a confiança no Benedetti por parte da comissão técnica faz a Leila ir na contramão. Vocês ainda assim estão esperando milagres acontecerem? Vocês acreditam mesmo nisso, minha gente? Palmeiras. Eu só deixei aqui agora o Danilo por último para dar minha salva de palmas para a diretoria do Palmeiras e parabéns Leila, parabéns Barros, parabéns ao planejamento vitorioso de vocês, que vai deixar a maior revelação do Palmeiras ficar fora do time por conta de 150 milhões de reais. Ele que poderia muito bem facilitar a saída do Richard Rios vindo para cá por vontade própria e por amor ao time, e ainda abatendo na vinda do volante para cá. E quando falo aqui do Danilo, que é a maior revelação do Palmeiras, eu digo por quê? Pois quem foi o protagonista nas 2 Libertadores, hein? Me digam aí, quem foi que decidiu aquele título da virada histórica contra o São Paulo no Allianz Parque pelo Paulo Stoba, hein? Quem era o que mandava e desmandava no meio de campo do Palmeiras, que hoje é o atual problema do time também, né? Pois é, fica aqui o argumento para as apostas de vocês que certamente saberiam gastar melhor essa grana que está pouca e que essa diretoria não sabe gerir nada bem, né? Ir atrás dos destaques da MLS, eles são leões e parabéns, continuem assim, pois agora o John Testor avança nas negociações para contratar o Danilo e parabéns Botafogo, vocês vão ter um grande meio de campo e com isso um time que sabe certamente vender e reinvestir, coisa que falta aqui no Palmeiras. E já que o americano voltou a ser amiguinho da Leila, que então ajude essa mulher, porque ela está deixando o Palmeiras nas mãos de quem não sabe nada de bola. E tem mais alguém aqui em luto por essa notícia que vai certamente doer ao ver o Danilo vestindo outra camisa e a gente aqui sofrendo até hoje e o Abel sentindo falta de seu grande talismã? Vocês concordam ou não? Outra coisa, Abel, procure ouvir mais o Felipão, que você o tem como um mentor mesmo que ele não esteja mais por aqui, pois o homem deu em entrevista talvez a exata dimensão do problema do Vitor Roque atualmente, ele que o dirigiu pela última vez lá no Atlético Paranaense, e procure fazer alguma mudança rápida para não termos mais prejuízos cada vez mais visíveis aqui nesse planejamento do Verdão, né? Pensa um pouco, Portuga, por favor. Palmeiras.